Oi, turma do canal da Procarla, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre notícias. Quem aí sabe o que é uma notícia? Se você pensou que notícia é uma informação sobre algum acontecimento, algum fato que já aconteceu ou vai acontecer, você está certíssimo e certíssima. Você sabe que há muito tempo, antes mesmo de existir a internet, as notícias eram divulgadas em jornais de papel, como esse aqui. Hoje, as notícias são muito fáceis de ser encontradas. Você pode encontrar pelo Facebook ou pelo Instagram. Ou de repente, se você quer saber, você busca no Google. E aí você fica sabendo muito rápido de uma notícia. Isso não significa dizer que não existam mais jornais de papel. Eles ainda existem. Vamos daqui a pouco ver um pouco mais desse assunto. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Antes de irmos para a atividade, eu vou levantar alguns pontos aqui em relação às notícias. Primeiramente, como identificar se o acontecimento, o fato, a situação de uma notícia, ela já aconteceu ou ela ainda vai acontecer? Para saber disso, nós temos que olhar as palavras chamadas de verbos. Como exemplo, vai aparecer aqui na tela a palavra sair. A palavra sair, ela é um verbo. Quando eu quero dizer, por exemplo, que algumas pessoas ou eles já saíram, quer dizer, que já aconteceu, eu falo saíram dessa forma aqui, ó, com AM no final. Porém, se eu quiser dizer que essas pessoas, elas ainda irão sair, eu escrevo dessa forma aqui. Sairão com AM, com a O e o tio no final. Isso acontece com as palavras que são verbos. Eu vou deixar outros exemplos aqui. Por exemplo, brincar. Se já brincou, brincaram, com AM no final. Se ainda irão brincar, brincarão, com a O e o tio. Isso pode acontecer com várias outras palavras. Então, já pega seu ler e escrever, que agora vai começar a atividade na mesa da Pro. Atividade 4B. Leitura de notícia. Questão 1. Leia junto com o professor ou a professora a notícia abaixo. Essa notícia, ela está disponível no site do Zoológico de São Paulo, www.zoologico.com.br. Ela é uma notícia do ano de 2018. Reabertura do Zoológico Izu Safari para visitação. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques Zoológico de São Paulo e Izu Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, o PEF, devido à doença. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasados em pareceres técnicos, classificaram a presença do vírus na área do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo, emitida em 14 de março. Nota oficial. Saúde e Meio Ambiente reabrem zoológico nesta quinta-feira. As Secretarias de Estado da Saúde e do Meio Ambiente de São Paulo
reabrem nesta quinta-feira, 15 de março, o Zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Os serviços funcionarão no horário de rotina, com reabertura a partir das 9 horas. A medida é embasada em parecer técnico que classificou a presença do vírus da febre amarela nesse território como um fato isolado e restrito, com baixo risco de transmissão para humanos. Não há evidências da circulação do vírus de forma ampla e contínua na área, observando-se análises laboratoriais de macacos e mosquitos coletados no local. Atualmente, há bandos de primatas não humanos saudáveis vivendo nos parques e a densidade de vetores silvestres da doença é baixa. Os visitantes do zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico deverão estar vacinados contra a febre amarela. Avisos com essa mensagem serão fixados nas entradas dos parques, orientando sobre a necessidade de tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da visita. Os 3 locais ficaram fechados temporariamente, desde 23 de janeiro, para ações de vigilância da febre amarela, devido à confirmação de positividade da doença em um bugio morto. A conduta para reabertura é similar à adotada com relação ao Horto Florestal e aos parques da Cantareira e Ecológico do Tietê. A campanha de vacinação contra a febre amarela segue em curso em 54 cidades paulistas até a sexta-feira, 16 de março. Somente em 2018, 7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença em São Paulo, número praticamente equivalente ao balanço de 2017, quando 7,4 milhões de paulistas foram imunizados, considerando o acumulado de vacinação desde 2007. Mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas contra a febre amarela por meio da vacinação no estado. Nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques, porém recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença. Lembre-se, a vacinação é um direito de todos, mas, além disso, é um dever nosso como cidadãos, para evitar que o vírus transmitido pelos vetores silvestres chegue às zonas urbanas por pessoas contaminadas. Disponível em www.zoologico.com.br. Atividade 4B. Uso do an ou ão. Questão 1. Leia os trechos abaixo retirados da notícia e depois responda às questões a seguir. Gente, é o seguinte, vamos ler essas 4 partes retiradas da notícia que acabamos de fazer a leitura, prestando atenção principalmente nos verbos que apresentam o an no final ou o ão. Vamos à leitura do primeiro trecho. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, o PEF, devido à doença. Trecho 2. Classificaram a presença do vírus na área do PEF
como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo, emitida em 14 de março. Terceiro trecho. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos. Quarto trecho. Nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques. Pessoal, essas 4 palavras que eu marquei durante a leitura, elas são verbos. É bom que você fique atento ou atenta em relação à terminação. Alguns terminam com an, o a e o m no final, indicam acontecimentos que já passaram, que já ocorreram. E os que terminam com a, o e o tio no a, indicam acontecimentos que ainda ocorrerão, que virão a acontecer. Questão 2. Discuta com seu colega para responder às perguntas. No momento, eu acredito que não tenha colega com você. Porém, vamos tentar entender o que cada item está pedindo. O item A diz o seguinte: quais dos trechos indicam fatos que já ocorreram? Os verbos aparecem no passado. Eu acabei de falar sobre isso. Nós fizemos a leitura de 4 trechos da notícia. E aqui, nesse item A, você deverá dizer quais dos trechos indicam situações que já aconteceram. Lembram que eu falei que quando o verbo ele termina com am, indica que o acontecimento já passou. Então, quais dos trechos? Então, você escreva aqui a sua resposta. Item B. Quais dos trechos indicam aquilo que deverá ocorrer? Os verbos aparecem no futuro. Quando o verbo ele termina em ão, significa dizer que alguma coisa ainda irá acontecer, que não aconteceu. Quais trechos indicam isso? Dos 4 trechos que acabamos de ler, quais deles e quais acontecimentos são esses? Anote aqui a sua resposta. Item C. O que se pode concluir a respeito do uso do an ou ão nos verbos? Agora ficou fácil. O que podemos pensar? O que podemos concluir? Que os verbos, quando terminados em an, indicam situações que já aconteceram, indicam o passado. E verbos terminados em ão indicam acontecimentos que ainda vão ocorrer. Então, pense sobre isso e coloque aqui a sua resposta bem bacana. Questão 3. Considere o que o grupo discutiu e preencha as lacunas, usando os verbos entre parênteses, escolhendo quais deverão ser escritos no futuro, de acordo com o texto. Então, aqui tem o item A e o item B.
Cada item tem uma lacuna, que é esse espaço aqui, ó, vazio. Na verdade, o item B tem 2 lacunas. Essas lacunas deverão ser preenchidas com os verbos que estão entre parênteses. No caso do item A, o verbo é ter. Do item B, o verbo é ser e exigir. Vamos à leitura. Item A. Após confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, o PEF, os Parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari, aqui, ó, terão ou tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. E aí? Como que você vai completar isso aqui? Lembrando que na notícia esse fato já aconteceu. Item B. Em 15 de março, os Parques Zoológico e Zoo Safari, aqui, ó, é o verbo ser, foram ou serão reabertos, mas não exigiram ou exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação. Lembrando que isso aqui ainda vai acontecer. Pense e complete as lacunas. Turminha, a escrita das palavras na língua portuguesa tem muitas regrinhas, mas eu tenho certeza que logo, logo você vai ficar fera nisso tudo. E, para continuar cada vez melhor, já sabem, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você quiser, vai aqui nesse perfil do Instagram, siga também e curta a página no Facebook, tudo com o mesmo nome, Pro Carla Fábia. Tchau e até a próxima aula!